Olá pessoal, nós vamos dar prosseguimento então à nossa webconferência, né? Os nossos vídeos da webconferência relativos à unidade 4, né? De Física Geral 1. Hoje nós vamos falar sobre trabalho e energia cinética. Hoje nós vamos falar então sobre isso, tá bom? Bom, até agora nós analisamos o movimento usando conceitos como posição, né? A gente tinha posição x, velocidade, aceleração e força, certo? Até agora nós analisamos o movimento usando esses conceitos. No entanto, alguns tipos de movimentos são muito difíceis de descrever usando as leis de Newton diretamente, tá bom? Por exemplo, um esquiador descendo rapidamente uma pista curva, um carrinho de montanha-russa fazendo looping, né? Então agora nós vamos aprender métodos alternativos para análise desse tipo de movimento, tá? E esses métodos vão envolver dois conceitos centrais, que são energia e trabalho. Energia e trabalho, tá bom? Diferentemente da força, que é uma grandeza física vetorial, né? A força é uma grandeza física vetorial. A energia e o trabalho são grandezas físicas escalares associadas às partículas e aos sistemas de partícula, tá bom? Então, a gente precisa somente da magnitude dessas grandezas para descrevê-las corretamente, tá? Geralmente, ao aplicarmos uma força em uma partícula, nós estamos interessados na consequência disso, que é a aceleração, tá? E com isso, encontrar a velocidade e também o deslocamento por meio da cinemática, que foi o que a gente aprendeu lá na unidade 3, tá bom? Certo? Nos casos em que a força depende da posição na qual se encontra a partícula, tá? Então, se eu tenho um F que depende de x, tá bom? Como foi visto, as equações da cinemática, então, como foi visto até agora, elas não vão conseguir encontrar a velocidade nem o deslocamento, tá bom? A gente se lembra que para encontrar a velocidade, a gente tem que, dado uma posição x, vamos lá. Dada a posição x, como que eu encontro a velocidade? Se eu fizer dx, dt, se eu diferenciar, derivar essa x em relação ao tempo, eu tenho a velocidade, certo? Dada a velocidade, se eu fizer dv, dt, eu tenho a aceleração, certo? Caso eu tenha a aceleração, para encontrar a velocidade, eu tenho que fazer o contrário, que é a integral. Então, dada a aceleração, eu tenho que integrar dada a aceleração, para achar a velocidade, eu integro em relação ao tempo, tá bom? E a mesma coisa para a velocidade. Dado o x, eu tenho que fazer a integral da velocidade, tá bom? A questão é que se a aceleração é uma função da posição e essa função da posição com o tempo não é conhecida, fica impossível encontrar a velocidade e, consequentemente, a posição dessa partícula, tá bom? Se eu não souber como isso aqui varia com x e com tempo, eu não consigo resolver essa integral, tá bom? Por exemplo, vamos ver como nós resolveríamos um problema em que existisse uma mola, tá? Por exemplo, eu tenho uma mola, tá bom? E essa mola, a força que atua sobre essa mola é menos kx, tá bom? Então, veja, essa força depende do deslocamento, tá bom? Esse x é o quanto essa mola pode ser comprimida ou não, tá bom? Comprimida ou esticada, tá? Então,
pense que essa mola esteja ligada a uma partícula de massa m. Então, a gente coloca aqui uma massa m, tá bom? Vamos supor que a direção do eixo x só tem essa força e não sabemos a função x de t, tá? Então, essa x é a posição, só que a gente não sabe como que x varia com o tempo. A gente não sabe, tá bom? Pela segunda lei de Newton, o que a gente teria? A gente teria que a soma das forças é igual a massa vezes a aceleração, certo? Só que eu tenho só a força, eu só tenho a força kx nessa direção x. Então, vai ser soma das forças, como eu tenho só kx, vai ser só ela. É igual a massa vezes a aceleração. Isso implica, então, que a aceleração, se eu isolar a aceleração, eu vou ficar com o quê? Vai ser menos kx sobre m, ok? Das equações da cinemática, o que nós teríamos? Nós teríamos que a velocidade seria a integral de um tempo t0 até um tempo t da aceleração, a integral em relação ao tempo, certo? Isso aqui ia ser o quê? A integral de t0 até um tempo t. Quanto deu a aceleração? A aceleração deu menos kx sobre m dt, certo? Bom, é intuitivo pensar que x é uma função do tempo, né? Ou seja, que conforme o tempo passa, a posição muda, tá certo? Mas se nós não soubermos como essa função x varia com o tempo, não tem como a gente resolver essa integral. Porque como que eu só consigo resolver essa integral se eu souber como que esse x varia com o tempo, tá bom? Por exemplo, se x for igual a t quadrado, ou se x for igual a 3t ao cubo menos 2t ao quadrado. Então, eu preciso saber como que essa função de x varia com o tempo para eu conseguir resolver essa integral, tá bom? O que nós vamos ver agora, então, é uma outra forma de apresentar a segunda lei de Newton e resolver esse tipo de problema aqui, tá bom? Então, vamos lá. Trabalho realizado por uma força constante. Trabalho realizado por uma força constante, tá? Nós estamos acostumados a pensar no trabalho como qualquer coisa que requer esforço físico ou mental, né? Por exemplo, estudar para a prova de física, né? Requer um esforço mental muito grande, né? E carregar os livros do seu quarto, por exemplo, até a sala ou até o local onde você estuda, para estudar para a prova de física, requer um esforço físico, não é mesmo? Só que em física, o trabalho é a transferência de energia por uma força, tá bom? Trabalho. A definição de trabalho é a transferência de energia por uma força. Tá bom? Se você estica uma mola, por exemplo, puxando com a mão, se você tem uma mola e estica essa mola puxando ela com a mão, a energia é transferida de você para a mola, e essa energia é igual ao trabalho realizado pela força da sua mão sobre a mola, tá bom? O trabalho, ele é uma grandeza escalar, como a gente falou, né? Que pode ser positiva, tá? Então, o trabalho, ele pode ser positivo
ele pode ser negativo ou ele pode ser igual a zero, tá bom? Por exemplo, o trabalho realizado pelo corpo A sobre um corpo B, ele vai ser positivo se alguma energia é transferida de A para B, tá? Então, se eu tenho um corpo A e um corpo B, se energia é transferida do corpo A para o corpo B, então esse trabalho é positivo. Se energia é transferida do corpo B para o corpo A, esse trabalho é negativo. E se nenhuma energia é transferida, então eu tenho que esse trabalho é nulo, tá bom? E não há troca de energia, tá bom? Bom, é usual a gente dizer que o trabalho é a força vezes a distância, tá? Só que essa afirmativa de que trabalho é força vezes distância é enganadoramente simples, tá? Ela é muito simples, tá bom? Na verdade, o trabalho é realizado sobre um corpo por uma força quando o ponto de aplicação da força se desloca, tá bom? Para uma força constante, o trabalho é igual à componente da força no sentido do deslocamento vezes a magnitude do deslocamento, tá bom? Por exemplo, vamos fazer assim. O que a gente costuma dizer é que trabalho é igual a F vezes D, tá? Só que isso não é totalmente certo, porque na verdade essa força F aqui, a definição de trabalho é quando essa força F está na direção do deslocamento, tá bom? Por exemplo, se eu tiver um plano inclinado, por exemplo, e eu tenho aqui então a força peso para baixo, essa força peso e o meu bloquinho está escorregando para cá, se eu colocar o eixo X para cá e o eixo Y para cima, eu vou ter uma componente peso para cá e uma componente peso na direção Y, concordam? Pois a força que eu vou ter que utilizar para calcular o trabalho da força peso nesse caso desse problema vai ser essa força na direção X, porque o deslocamento se dá nessa direção X, tá bom? Então, eu não posso usar diretamente a força peso, e sim a força na direção do deslocamento. É por isso que eu digo que o trabalho é realizado sobre um corpo por uma força quando o ponto de aplicação da força se desloca, tá certo? Por exemplo, ó, esse ponto ele tá se deslocando, tá vendo? E ele tem que estar na direção do deslocamento, tá bom? Imagine que você está empurrando uma caixa sobre o piso com uma força F no sentido ΔX, na direção X, por exemplo. Vamos lá. Tá torto aqui, né, gente? Por exemplo, se você tem uma caixa no piso, tá? E essa aqui é a direção X, você tem essa caixa e você empurra essa caixa com uma força F, tá bom? Até um ponto ΔX, tá? Você empurra essa caixa de ΔX. Vamos lá. Daqui até aqui tem um ΔX. Na direção Y, que é o versor que indica a componente X, tá certo? Como a força atua sobre a caixa no mesmo sentido do deslocamento, o trabalho realizado pela força sobre a caixa é dado como W, que é como a gente representa o trabalho, tá? Esse trabalho, ele pode ser representado em alguns livros pela letra tal, pela letra T, tá bom? Então, depende do livro. No livro do Tipler, a gente representa como W, tá? O trabalho, então, vai ser a força vezes o módulo do deslocamento, tá bom? Isso porque a nossa força está na mesma direção do deslocamento, tá? Imagina agora que você está puxando a caixa através de um cordão preso nessa caixa, tá? Vamos desenhar de novo aqui. O X continua sendo aqui.
você tem a sua caixa, só que agora você está puxando a caixa com um cordão que está preso nessa caixa, com a força F também, tá? E essa força F faz um ângulo θ aqui com a horizontal, tá bom? De novo, você vai deslocar essa caixa de ΔX, tá? ΔX na direção X, tá bom? Se você, nesse caso aqui, o trabalho realizado sobre a caixa pela força é dado pela componente da força no sentido do deslocamento vezes a magnitude do deslocamento, tá bom? Nesse caso aqui, ó, se eu fizer uma decomposição de vetores, deixa eu pegar outra cor aqui, ó, eu vou ter uma componente Y aqui e uma outra componente aqui dessa força na direção X, que é exatamente a direção do deslocamento. O que a gente disse anteriormente? Que trabalho é igual a força vezes a magnitude de deslocamento, só que essa força é a força que está na direção do deslocamento, correto? Nesse caso, então, como a gente tem essa força aqui que está fazendo um ângulo com a horizontal, o que nós temos que fazer é pegar a componente que está na direção de deslocamento. Qual que é? É a F cosseno. O que é cosseno? Cateto adjacente, que é essa F de X aqui, com a hipotenusa, que é F. Então, o W vai ser F vezes a magnitude do deslocamento vezes o cosseno do ângulo, certo? Porque a gente tem que pegar a força no sentido do deslocamento, tá certo? Isso tem que ficar muito claro para vocês, tá bom? Bom, se você levanta a caixa aplicando sobre ela uma força F, você está realizando trabalho sobre a caixa, tá? Se eu pegar essa caixa e levantar essa caixa realizando uma força F nela, eu também vou estar realizando trabalho. Mas se você está simplesmente segurando a caixa em uma posição fixa, então, de acordo com a definição de trabalho, você não está realizando trabalho sobre a caixa, porque a variação, por exemplo, se você pega essa caixa e levanta a caixa e fica só segurando ela lá em cima, o trabalho vai ser nulo. Por quê? Porque o ΔY, que vai ser a variação do deslocamento, vai ser zero, certo? Porque você está segurando a caixa lá em cima, você não está se movendo com essa caixa, tá? Bom, a unidade de trabalho no SI é o Joule, tá? Que a gente representa pela letra J, tá bom? Que é igual ao produto de 1 Newton por metro, tá? Então, quer dizer que 1 Joule é igual a 1 Newton metro, tá bom? Outra unidade conveniente de trabalho em física atômico nuclear é o elétron-volt. E 1 elétron-volt é igual a 1,602 vezes 10 a menos 19 Joule, tá bom? Então, depois nós vamos dar continuidade nessa relação de trabalho e energia, tá bom?